Hello and welcome to English in Brazil. Eu sou a Karina e hoje a gente vai falar sobre aquela habilidade que, infelizmente, não tem como a gente improvisar, tem que praticar mesmo, que é o listening. Eu separei aqui 7 passos bastante importantes para que você consiga praticar cada vez mais o seu listening e se sentir cada vez mais confiante com o que você escuta. Porque, como eu disse, a fala a gente pode usar até uma mímica, apontar, o reading, né, a leitura, a gente pode usar um dicionário para nos ajudar, ou até um tradutor. A escrita, a gente também tem tempo para pensar, raciocinar. Agora, o listening, se você tá ali na vida real, na fala de verdade, você não tem muito o que fazer, a não ser, claro, perguntar, could you repeat that, please? Pode repetir, por favor. Ou could you say that again? Você pode dizer de novo isso. Mas às vezes você não consegue, tá? Então, claro, em primeiro lugar, fica tranquilo. Você pode usar essas perguntas pra você ter mais tempo de entender o que o seu interlocutor tá falando. Mas agora, se você tá fazendo isso numa palestra ou algum outro contexto, você não tem como pedir pro palestrante parar, né? Pra você entender melhor o que ele quer dizer. Então, eu separei aqui esses 7 passos pra você praticar o seu listening. Pega aí o papel pra anotar e vamos lá! Número 1, baby steps. Isso mesmo, baby steps, um passinho de cada vez. A primeira dica ela é um pouco óbvia, mas muita gente acaba esquecendo que para você aprender a escutar, você precisa começar com aquilo que você consegue entender. Deixa eu explicar melhor. Muitas vezes quando o aluno pergunta, teacher, o que eu faço para melhorar o meu listening? Aí o teacher vai dizer, pratica escutando aquilo que você gosta, assiste as séries, as músicas que você gosta de escutar e que vai melhorando. Tudo bem, mas aí o que acontece? A série que o aluno gosta, às vezes sei lá, Grey's Anatomy, que tem um vocabulário super difícil de medicina, ou então a música que o aluno gosta é o rap, é o hip hop, que é super rápido, cheio de gírias, difícil de entender. Então, é importante que você comece com o que a gente chama de comprehensive input, que é o input, aquilo que entra na sua cabeça, informações linguísticas que você consegue minimamente compreender. Quer um exemplo? Desenhos, músicas infantis, não tem demérito nenhum em você praticar o seu inglês com esse tipo de música que tem um vocabulário simplificado, que tem muitas repetições, que tem vocabulário simples. A Peppa Pig, eu não gosto muito da Peppa Pig, mas se você gosta de assistir a Peppa, ela usa muito esse vocabulário simples. Tem outros desenhos também que contam histórias que a gente já conhece, por exemplo, a história dos 3 porquinhos, a história, sei lá, da Chapeuzinho Vermelho, coisas que a gente já conhece. Então você não vai ficar tão perdido ali naquela história porque você já ouviu essa história muitas vezes. Então começa do simples. Se você não quer desenho, não, Karina, não vou ver desenho. Tudo bem, você pode de repente procurar músicas que tenham mais repetições. Gente, Beatles, a música Twist and Shout, por exemplo. Twist and Shout é uma música super simples, muita repetição e eu tenho certeza que você consegue entender com mais facilidade. Eu tenho inclusive um vídeo com músicas fáceis de entender em inglês, vou deixar aqui no card, num nível intermediário, mais intermediário. Você pode já começar a tentar acompanhar algum noticiário internacional falando sobre algo que você já está ciente do que está acontecendo. Sei lá, a pandemia. Todo mundo sabe que está rolando a pandemia, a coisa das vacinas e tal. Então tenta assistir esse conteúdo que você já tem conhecimento, né, um certo conhecimento, mas em inglês. E o noticiário, às vezes, depende do repórter também, né? Tem repórter que fala muito rápido, mas tem repórter que vai falar de forma mais articulada, né? De forma, assim, mais cuidadosa mesmo. Então, fica um pouquinho mais fácil de entender. Número 2, de A a Z. A dica de A a Z é essa aqui, ó. Da Austrália ao Zimbábue. Como assim? O inglês é uma língua que está presente em todos os continentes do planeta, seja como língua oficial, língua de herança ou língua franca, né? Essa língua internacional que nos conecta, que conecta os povos, né? Então, se a gente aqui no Brasil tem o nosso próprio jeitinho de falar a língua portuguesa em cada canto do país, imagina a língua inglesa que é falada no planeta inteiro. Então é importante que a gente se acostume com diferentes sotaques. Não fique só escutando o inglês americano padrão de Friends, porque não é todo mundo que vai falar assim. Aquilo ali é um recorte de um sotaque que tem dentre tantos outros que a gente vai encontrar, inclusive no seu intercâmbio. Eu vou fazer intercâmbio nos Estados Unidos, vou fazer intercâmbio em Toronto. Você pensa que você vai falar só com canadense? Que você vai falar só com americano? Provavelmente não, vai ter estudantes de tudo que é canto do mundo, vai ter imigrantes, né? Normalmente em grandes cidades, você vai encontrar gente das Filipinas, da Índia, de tudo que é canto. Então é muito importante que você
comece a acostumar o seu ouvido aos diferentes sotaques que não são só inglês americano e britânico, tá? Tem australiano, não só os nativos, tem os não nativos. Se você for, por exemplo, trabalhar numa empresa, provavelmente você vai ter contato com asiático, né? Empresa de tecnologia, por exemplo, muito contato com asiático. Então o inglês deles, eles têm um sotaque bastante particular. Então é importante que você esteja minimamente pronto para isso, sabe? Para você pelo menos entender que há diferenças de sotaques, e aí você pode conectar com essa dica anterior dos baby steps. Você pode começar escutando só um sotaque, o sotaque, sei lá, americano, por exemplo, e aí depois você começa a dar os próximos passos. Olha, você estava escutando só séries com inglês americano, então quem sabe agora você experimenta a série Sense8, por exemplo, que eles têm personagens de diferentes lugares, você já começa a observar ali os sotaques. Para praticar o inglês britânico, tem uma série chamada Misfits, que fala sobre jovens que cometeram alguns crimes pequenos, e aí quando vira a temporada muda o elenco, então você pode também perceber diferentes sotaques britânicos. Não é todo mundo que fala igual a rainha, tá? Nem todo mundo fala assim, não existe só um sotaque britânico, é que nem aqui no Brasil, não tem só um sotaque brasileiro. Uma outra forma de fazer isso com diferentes sotaques é inclusive você fazer aulas com professores de diferentes países, o que é possível através do Cambly, plataforma que está patrocinando aqui esse vídeo. No Cambly você pode fazer aulas particulares de inglês pelo celular ou pelo computador, a sua aula fica gravada, você pode acompanhar a sua gravação, o que é muito legal, e você pode fazer aulas com professores nativos de diferentes lugares do mundo. Você escolhe ali no filtro de onde que é o professor. Tem professor da Jamaica, da África do Sul, da Austrália, da Irlanda, então acho muito interessante para você ir se acostumando. Você pode perguntar sobre o país do professor, e eles estão com a maior promoção da história nesse momento em que esse vídeo está indo pro ar, que são 60% de desconto nos planos anuais. Nem na Black Friday o desconto foi tão alto assim. A melhor hora de você fazer o seu plano com o Cambly é agora. Então, se você quiser fazer uma aula experimental antes, é só usar esse código aqui e aproveita o descontão de 60%. Mais informações aqui na descrição. Número 3. Com legenda. Há quem diga que o listening e o reading são atividades passivas, porque você está ali só recebendo a informação. Mas se a gente for analisar de forma mais crítica, elas não são atividades tão passivas assim, porque a gente está muito ativo, pensando no que a gente está lendo, fazendo generalizações, fazendo associações. Então tem muita coisa rolando na nossa cabeça quando a gente está praticando uma dessas habilidades. Então imagina quando você está praticando as duas ao mesmo tempo, o listening e o reading. Então você pode ou assistir sem legenda uma vez e depois com legenda, para ver o quanto você entendeu, ou você pode assistir com legenda para entender e depois assistir de novo sem legenda, porque você já vai ter ali absorvido um pouco do conteúdo, vai ser mais fácil de entender e você vai estar sem legenda ali, entendeu? Então vai intercalando aí essas atividades, e alguns sites legais que tem legenda, o próprio site do TED, né, TED Talks, site de palestras, eles disponibilizam legendas e é uma fala mais articulada, mais clara, porque são palestrantes que estão ali no palco, né, falando, então fica mais fácil de entender. Se você prefere assistir com música, o próprio Spotify hoje, ele mostra ali, ele dá a opção de mostrar lyrics, né, a letra da música. Então, não se sinta culpado por usar a legenda. Claro, vai se testando aos poucos, quanto mais confiante você fica, vai tirando cada vez mais, mas a legenda não tá te prejudicando, tá? Ela tá, na verdade, te ajudando também a mergulhar na língua. O importante é que você esteja ali imerso na língua inglesa. E dublagem nunca mais, né, gente? Por favor. Número 4, distanciamento. A gente não para de escutar sobre o distanciamento social, então por isso a gente trouxe o distanciamento aqui para a língua inglesa também. E o que a gente está querendo falar com distanciamento? Como assim? É que as palavras do inglês e os sons, eles adoram aglomerar. Aglomerar, aglomerar, aglomerar. Então o que acontece? Uma frase como essa aqui. I want to go there. I want to go there. Eu produzi essa frase agora com o distanciamento. Eu não conectei os sons. Mas na vida real, essa frase seria falada provavelmente assim. I wanna go there. I wanna go there.
tudo aglomerado, todos os sons conectados. Então, qual é a dica aqui? Que você comece a prestar atenção nessas conexões de sons, de connected speech, que é fala encadeada, que a gente fala em português, e começa a brincar com a velocidade dos vídeos que você assiste. Então, por exemplo, você está assistindo um trecho de um vídeo no YouTube, pega 1 minuto desse vídeo, 1 minuto. Escuta uma vez. Ficou difícil de entender, porque as palavras estão todas aglomerando. Então vamos fazer o distanciamento aqui, vamos ver como é que fica. Será que eu vou entender melhor? Reduz a velocidade desse vídeo, coloca ele mais devagar. Todo mundo vai falar assim, que parece que tá todo mundo bêbado. Ou, se você tá começando agora, pega 1 minutinho de um vídeo do YouTube. 1 minuto, tá? Escuta na velocidade normal. E escreve. Nossa, essa questão de transcrever tudo aquilo que você entende é bem difícil, tá? Então escreve aquele 1 minuto, tudo que você entendeu. Escreve, sem legenda, tá? Escreve. Aí, pra conferir, pega esse 1 minuto e coloca na velocidade mais lenta. Aí você vai lá, olha e se corrige, né? Você vai lá e olha, esqueci essa palavra aqui e tal. E aí, por fim, você coloca a legenda em inglês para realmente conferir se você conseguiu entender. Aí você é o seu professor, entendeu? Isso é ser um aluno independente. Você está fazendo a sua atividade, você tem um modelo que vai ser as legendas e você vai estar praticando o seu listening de forma totalmente ativa. Nada de, eu tô só escutando aqui, então eu tô aprendendo assim, passivamente. Não é assim que funciona. Você tem que ser ativo, inclusive, para praticar o listening. Número 5, a dica do Davi. E aí você pergunta, gente, esse aqui não é o vídeo da Karina? Who the heck is Davi? Quem é o Davi? O Davi é o Davi da Bíblia, aquele, o herói bíblico que o Michelangelo fez uma estátua. E essa dica tem tudo a ver com o que o Michelangelo disse ou o que dizem que ele disse, a gente nunca vai saber, né? O Michelangelo, quando entregou a escultura pronta do Davi, ele disse assim, ou dizem que disse, né? Eu apenas tirei da pedra, do mármore, tudo aquilo que não era o Davi. E o que isso tem a ver com o inglês? Olha, você pode acabar no seu áudio, naquilo que você tá ouvindo, perdendo coisas que não são o Davi. Mas isso não significa que você não vai compreender o que está sendo dito. Porque o que eu sempre digo, agora é a dica da Karina, tá? Não é a dica do Davi, são minhas palavras. Você não precisa entender tudo para entender o todo. Você não precisa. Das coisas que a gente ouve na fala, a gente pode acabar perdendo o que a gente chama de palavras funcionais, que são as preposições, são as palavras assim auxiliares, gramaticais, porque elas normalmente são menos stressed, elas são menos acentuadas nas frases mesmo. Então, se você perdeu, será que ele falou by ou falou from? Não sei. Se você entendeu o principal, que são as palavras de conteúdo, substantivo, adjetivos que são mais enfatizados na frase, você vai acabar entendendo o tudo sem compreender palavra por palavra. Deixa eu te dar um exemplo que não é meu, tá? É de um livro que eu li uma vez, não lembro se era exatamente assim, mas a frase seria mais ou menos assim, ó. The dog bit the boy at the beach. Então, talvez você nem vai escutar ali na fala rápida o the dog, você não escutou o at the beach, mas você escutou boy, dog, bit, beach, porque são as palavras de conteúdo que são mais acentuadas e estão ali saltando na sua cara ou nos seus ouvidos. Então, o que você vai entender disso que você escutou? Que o cachorro mordeu o garoto e foi na praia, e não o contrário, que foi o garoto que mordeu o cachorro, porque isso não é o natural, entendeu? Então, muitas vezes a gente não entende tudo que a gente tá escutando, mas a gente associa, a gente faz associações pelo nosso conhecimento de mundo mesmo, e aí você entendeu tudo. Agora, se alguém te pedisse, transcreve tudo o que foi dito, talvez você não consegue, mas você entendeu a mensagem. Então, foca na mensagem, foca em tudo aquilo que vai te fazer entender esse conteúdo, não se culpe por não entender palavra por palavra, porque isso acontece até em português, tá, gente? Às vezes a gente não entende tudo que foi dito e a gente entende a mensagem geral porque a gente está acostumado a fazer isso na nossa língua materna. É só fazer a mesma coisa na língua inglesa e cada vez mais você vai entendendo, não se preocupe. E como esse vídeo tá ficando muito longo, eu vou deixar as dicas 6 e 7 lá pro blog, tá? Então você confere todo esse vídeo aqui por escrito lá no blog English in Brazil, vou deixar o link aqui na descrição para você salvar, você pode até imprimir aí as minhas dicas para você lembrar. A gente tem mais 2 dicas para você melhorar
o seu listening. E eu quero saber como você pratica o seu listening. Você tem alguma outra técnica, alguma estratégia que eu não mencionei aqui? Deixa aqui nos comentários e não deixa de aproveitar a promoção do Cambly, porque 60% de desconto não é toda hora não, viu? É só na semana da independência mesmo. Envia esse vídeo para algum amigo que tá precisando aí melhorar o listening também. Se inscreve no English in Brazil e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!